Olá, pessoal, tudo bem? Quero começar a aula com uma reflexão e que você consiga respondê-la no final dessa aula. Por que a destilação continua sendo a operação unitária mais utilizada na indústria química, mesmo sendo um verdadeiro monstro do consumo energético? Parou para pensar? Não? Bom, então seja bem-vindo à nossa aula Destilação Binária, Método McKay-Tilly, da disciplina Operações Unitárias 2, da especialização EAD em Engenharia de Processos da Universidade Federal do Mato Grosso. Sou o professor William e nessa aula vocês vão entender esse método mais detalhadamente. Vem comigo? Bom, e para isso, né, para que você possa responder essa pergunta de forma adequada e satisfatória, a, a nossa aula foi dividida em tópicos. O primeiro dele, nós vamos tratar do paradoxo da destilação. Por que que então a destilação é a operação mais utilizada, sendo que ela é um dos processos que mais demanda energia térmica? Para responder e entender a resposta, você vai precisar então relembrar o conceito de equilíbrio líquido-vapor. E a partir desse conceito, desse entendimento, você vai conseguir então trabalhar com o método gráfico, né, para a destilação binária, utilizando o método de McCabe-Tilly. Para desenvolver então esse método, será importantíssimo que que você veja os quatro elementos gráficos que compõem essa metodologia. E, por fim, entender, né, o preço da pureza, o quão é custoso energeticamente é esse processo, a fim de que você consiga gerar um produto de elevada pureza. Bom, para isso, começamos com a parte 1, o paradoxo da destilação. Vamos entender então mais aprofundadamente esse item? Bom, pessoal, é, como foi feita a pergunta para vocês? Por que a destilação ainda reina na indústria, né? Mesmo sendo uma operação unitária que mais demanda, né? Demanda uma carga energética, um consumo energético, ok? A resposta nós vamos ver nos próximos slides. Veja você, esse processo, né, a destilação, ela consome aproximadamente 40% de toda a energia consumida numa planta industrial. Isso é um grande absurdo, né? Mas tem um porquê. Nenhuma operação, nenhuma tecnologia, nenhum processo, né, conseguiu substituir a destilação na geração de um produto com elevada pureza, principalmente em escala industrial. Então aqui você já tem um começo do entendimento da resposta à nossa pergunta. Para isso, né, nós entramos então, apresentamos a vocês o nosso astro da nossa aula, o método de McCabe-Tilly, onde nós vamos trabalhar com a destilação binária e utilizando essa ferramenta para o desenvolvimento, entendimento da destilação entre dois componentes. Mas qual é a mágica por trás disso, né? A resposta se resume num tripé, tá? O primeiro dele está na enorme capacidade de alcançar níveis extremos de pureza através da corrente de refluxo, que nós explicamos em aulas anteriores, mas que nós vamos ver mais à frente também. Então, esse parâmetro, né, o refluxo, contribui significativamente para a obtenção, né, para alcançar níveis extremos de pureza. Outro item, o segundo ponto, é a versatilidade, né, a operacional incomparável desse método, dessa operação, dessa operação, que é a destilação, em relação aos outros procedimentos. E, por fim, é, esse, é, esse método, né, é uma base técnica forte, né, é, liderados como o uso das ferramentas tais como o método de McCabe-Tilly. Então, através do uso do método McCabe-Tilly, te proporciona a você então estudar, desenvolver a operação de destilação e entender todos os seus parâmetros. Dito isso, feita essa pequena introdução, essa revisão dos conceitos iniciais, vamos então agora abordar o equilíbrio líquido-vapor,
que é o que vamos então para a parte 2 falar sobre o equilíbrio líquido-vapor, importantíssimo quando nós estamos falando de operações que envolvam destilação, né? Mas antes de qualquer coisa, né, antes de você calcular qualquer coisa, é extremamente importante você assentar os tijolos dessa fundação, né? O que quer dizer isso? Você, a partir dos dados que você tem, organizar essas informações, né? Deixar de forma bem organizada. É, ou seja, tudo começa com o entendimento da lei de Raul. A lei de Raul, ela irá reger, né, organizar a bagunça, né, das moléculas e assim você vai, então, a partir disso, nós vamos conseguir, então, a partir da organização dessa bagunça entre as moléculas, você vai conseguir construir a curva YX, né, a curva de equilíbrio líquido-vapor, onde o Y representa o vapor e o X representa o líquido, na fase líquida. E quem dita as regras dessa curva? Mas quem dita, governa, direciona as regras dessa brincadeira? É o parâmetro físico chamado volatilidade relativa, o alfa, né? Então aqui você tem a lei de Raul, que ela vai descrever, né, vai organizar então essa bagunça das moléculas. Então você vai conseguir a partir dela então construir a curva YX, onde você vai então aqui ter um entendimento do comportamento da molécula, onde ela vai sair do estado líquido, vai para o estado gasoso, né? E esse entendimento, né, esse comportamento será governado pelo parâmetro físico volatilidade relativa. E esse parâmetro, ele nos diz quão fácil, né, a substância sai do estado líquido e vai para o estado gasoso. Então, quanto maior o valor da volatilidade relativa, mais facilidade tem esse componente de sair do estado líquido para o estado gasoso, ok? Ou seja, pessoal, esse parâmetro, então, a volatilidade relativa, irá nos dizer se separar esses componentes, né, essa mistura binária, será fácil ou difícil na vida real. Essa é a sua função. Isso nos dá muitas informações quando nós estamos trabalhando com o design no projeto de processo de destilação, ok? Bom, então feito esse entendimento, né, agora com as bases teóricas prontas, revistas, vamos para o astro da nossa aula, né, que é o método de McCabe-Thiele, onde vocês vão então trabalhar aqui com a separação processo visual, né? Sabe quando a gente olha para aqueles vários cálculos de balanço de massa, né, e dá aquele nó na garganta? Desculpa, dá aquele nó na cabeça. Fiquem calmos. Então, o grande trunfo, né, vantagem do método McCabe-Thiele é poder, então, pegar esse emaranhado, né, esse monte essa montanha de números, né, e transformar numa visualização gráfica que acaba ficando muito elegante e, principalmente, intuitiva e didática para o entendimento do processo, né, de destilação de uma mistura binária. Isso porque ela lhe permite, né, que você bata o olho no gráfico, tá? Você consiga bater o olho no gráfico e definir com precisão cirúrgica, tá? Cirúrgica, quantos estágios teóricos são necessários para aquela coluna, né, aquela torre de destilação alcançar a pureza desejada, né, ou definida na etapa de projeto. Isso é fundamental. Por isso que por isso que é assim que a mágica acaba ocorrendo e ele é tão importante. Para isso, então, nós precisamos recorrer aos quatro. Vamos recorrer, então, agora. É importante que você entenda como que isso ganha forma, né? Esse método McCabe-Thiele, como que ele sai da parte abstrata, teórica e ganha forma. Você consegue, de fato, visualizar graficamente isso. Para isso, nós vamos, então, para a seção 4, onde nós vamos aqui, então, abordar os elementos gráficos, né? Os quatro pilares do método McCabe-Thiele. A construção se baseia, né? É a construção
Aqui nós vamos como se estivesse trabalhando, brincando com um quebra-cabeça, que segue 4 passos lógicos, sequenciais, muito bem estruturados. O primeiro passo é a construção, é traçarmos a curva de equilíbrio. Aqui você está lidando com a termodinâmica pura, né? Então, o primeiro passo é esse, a construção da curva de equilíbrio. Feito isso, construída a curva de equilíbrio, né, entre líquido e vapor, você vai então, vamos desenhar a linha de operação. A linha de operação que incorpora a matemática da corrente de refluxo no nosso processo. Fator importantíssimo, corrente de refluxo, e vai nos garantir alcançarmos é, porcentagens de pureza elevadíssimas no nosso produto. Terceiro, então, feito o segundo passo, desenhada a linha de operação, vamos trabalhar com a linha Q. Né? Essa linha aqui ela é fundamental porque ela define o estado térmico da corrente de alimentação, né, da mistura, né, binária que está entrando na coluna de destilação. Tá? Nós vamos entender isso mais à frente, quando nós vamos trabalhar com a parte prática, né, mão na massa. Tá? Mas, basicamente, para você entender, se essa corrente de alimentação, o estado térmico dela, se ela é 100% líquida, se ela é 100% vapor, ou se ela é uma mistura, né, de líquido mais vapor. Isso vai impactar diretamente no design, né, na geometria da coluna. E, por fim, né? Nós temos aqui então a última etapa, que é com as linhas bem devidamente desenhadas, definidas, nós temos o palco pronto, né, para o ato final, que é a contagem dos degraus, como se estivéssemos lidando com degraus de escada, exatamente. Tá? Então, os 4 pilares do método McCabe-Thiele. Primeiro, traçarmos a curva de equilíbrio. Segundo, desenharmos a linha de operação que incorpora a matemática embutida na corrente de refluxo. Né? Terceiro passo, terceiro ato, né? é traçarmos a linha Q, né? Que é a linha que define o estado térmico da corrente de alimentação que entra na nossa coluna. E, por fim, todas essas linhas bem desenhadas, definidas, desenharmos, né? Fazemos a contagem dos degraus que representam os estágios teóricos da nossa coluna. Ok, então é aqui nesse ponto do gráfico que a mágica inteira acontece. Então, aqui que acontece toda a mágica que vamos apresentar para vocês. A mágica do método de McCabe-Thiele. Todas as abstrações da termodinâmica convergem, né, para que possamos literalmente contar, né, degraus. Né, contar degraus esses que estão espremidos entre as curvas, né, que você desenhou nos passos anteriores. Cada um desses triângulos, tá? Cada um desses triângulos que nós vamos ver, que se forma no desenho, representa de forma fiel um estágio. O que é isso, professor? É um prato físico montado lá dentro, tá? Lá dentro da coluna, da sua torre de destilação. É importante, um detalhe muito importante que você leve em consideração, tá? Esses traços, né? Essas curvas que nós estamos desenhando, né? Definindo dentro do método McCabe-Thiele, não são desenhados de formas aleatórias, de forma alguma. Eles respondem de forma estrita e a parâmetros rigorosos da coluna de destilação, da sua torre de destilação. Como, por exemplo, eles levam em consideração a composição da corrente de alimentação. Então, essa corrente de alimentação, aqui, por exemplo, nesse caso, nesse exemplo, contém 45% dela é formada pelo seu soluto de interesse, né? É, outro parâmetro, a pureza da corrente de topo e corrente de fundo da sua coluna. Qual é a porcentagem, né, que você quer definir de recuperação no topo da coluna? Qual é a porcentagem que você quer recuperar como resíduo na base da coluna? E principalmente aqui a taxa de refluxo estipulada. Então a taxa de refluxo aqui nesse exemplo é de 2, tá? Já que a taxa de refluxo é um número adimensional.
Então, só para você entender aqui, você quer estar definindo nesse exemplo que no topo você quer recuperar 95% do seu, na corrente destilada, você quer recuperar o seu componente mais, é, mais volátil, né, na corrente de topo. Você está enriquecendo sua corrente de topo nesse componente mais volátil. E você quer ter na corrente de fundo, resíduo, apenas 5%, 0,05% desse componente. Tá? E importante que você entenda, mexer um pouquinho nesse valor da taxa de refluxo, tá? 2,5, 2, 1,8, 2,3, seja qual for o valor, isso já impacta diretamente na geometria interna da coluna, da torre. E será necessário recalcular ela na hora desses novos parâmetros, essa nova geometria da coluna. Bom, passado por todas essas partes, essas sessões, nos traz para a última parte, a reta final da aula, que é o preço da pureza. Então aqui você vai trabalhar com trade-off, que é fundamental. A palavra em inglês trade-off seria um ponto de equilíbrio, que é fundamental nessas operações. Quando a gente compara o processo de destilação flash, né, que opera em um único estágio, né, com uma coluna, com uma torre projetada, né, via método McKean-Tilly, o abismo, a diferença entre eles é gigantesco. Tá? O método, né, da destilação flash, ela é muito simples e prático, mas tem um teto muito baixo de pureza do seu produto destilado. Então você não consegue chegar em elevadas taxas, frações de pureza do seu componente. Tá? Já com já com os métodos em múltiplos estágios, né? Você tem vários estágios, seriam várias destilações flashes, todas elas unidas, né? Todas num único equipamento, né? Então você tem várias colunas, né? Tem várias bandejas, umas sobre a outras, uma em cima da outra, e aliado ao poder do refluxo, bem dimensionado, bem desenvolvido, é uma história totalmente, completamente diferente. Esse é o único caminho, tá? Esse é o único caminho viável para obter aquelas purezas extremamente elevadas que a indústria exige. Bom, mas não existe almoço grátis. Eu gosto de terminar essa aula com essa frase: não existe almoço grátis. E no fim do dia caímos naquele dilema da engenharia. Alcançar mais pureza custa, né? Alcançar mais pureza, como pode ser representado aqui por esse símbolo, esse desenho que é o diamante, que apresenta um alto valor agregado, né? Custa muita energia, demais, dentro de uma planta industrial. O método McCabe-Tilly nos ensina que separar substâncias de forma. O método McCabe-Tilly nos mostra que separar substâncias de forma magistral, mas também deixa claro a conta de energia na etapa de projeto. Então, ele mostra realmente que, ok, você consegue obter elevadas taxas de pureza, mas fique ciente que isso vai ter um alto uma alta demanda energética. Tá? E por isso, né, diante de um planeta, num mundo que pede cada vez mais ajuda em questões ambientais, deixa aqui uma provocação para vocês, né? Para vocês refletirem como as próximas gerações de engenheiros e engenheiras irão inovar para balancear, né? Balancear a fome por produtos de alta pureza, né? Ultramente limpos, consumindo menos energia. Como é que você então vai poder equilibrar, né? Esses dois mundos, os dois universos? Bom, gente, então aqui nós chegamos nessa nossa parte final da aula, a parte de teoria. Revisamos alguns conceitos importantes e para trabalharmos essa parte de conceitual, vamos então para a atividade prática, né? Destilação binária pelo método McCabe-Tilly. McCabe-Tilly, onde nós vamos trabalhar então com dois componentes, o benzene e tolueno. E para isso, nós vamos então utilizar o simulador web, né? Tchalk. O objetivo então aqui no final, que você possa construir, né, essa representação gráfica que representa aqui então um método McCabe-Tilly, uma visualização gráfica da, dos estágios, né, dos andares, né,
indicando aqui no final a geometria da sua coluna, tá? Indicando o número de pratos teóricos, a razão de refluxo, eh, e assim por diante. Prato de alimentação e assim vai, tá? Para não ficar uma aula muito grande, vou parar por aqui e nós vemos lá no simulador check-out, onde nós vamos então praticar esses conceitos teóricos que nós vimos no simulador. Até daqui a pouco, pessoal.